grupo de mais de 2.000 empresários que trabalham, né, e estão dentro do mercado de trabalho. São pessoas de todos os ramos de negócios e que se reúnem anualmente, né, normalmente em janeiro, fevereiro, para poder falar sobre quais são as skills, né, quais são as habilidades que hoje as pessoas que estão no mercado precisam de ter para poder conseguir se permanecer no mercado, né? Conseguir estar atualizado no mercado, né? E a gente está falando de mais de soft skills, que são as características comportamentais, do que, na verdade, as hard skills, que são as competências técnicas. Nós vamos falar um pouquinho disso também em outras unidades. Então, foi colocado 4 que são as principais, que no caso é a resolução de problemas, a autogestão das emoções, o trabalho com pessoas e o uso e desenvolvimento de tecnologias. Essas 4 competências, elas são essenciais para hoje quem está no mundo do trabalho. A resolução de problemas, por quê? Porque hoje, quando você vai trabalhar, né, toda hora você se depara com alguma coisa que deu errado, um cliente que fez alguma coisa, às vezes algumas coisas também em relação ao próprio sistema dentro da organização. E qual que é a nossa capacidade de resolver problemas? A gente resolve os problemas ou a gente pega o problema e leva para alguém resolver, né? A gente hoje está vivendo um mundo de autonomia, então quanto mais as pessoas forem autônomas naquilo que elas fazem, melhor elas vão se sobressair no mundo do trabalho. Porque hoje as empresas procuram perfis de pessoas que vão lá e resolvem o problema, porque isso otimiza a entrega do produto final para o cliente. A questão do trabalho com pessoas nós também comentamos, né? São profissionais que realmente precisam de ser adaptáveis, que conseguem respeitar uns aos outros, que trabalham de forma colaborativa, em prol de um objetivo, de um resultado que a empresa colocou para aquele time. São pessoas que precisam de ter uma comunicação mais assertiva, são pessoas que são confiáveis, porque se eu trabalho em equipe, cada pessoa tem uma responsabilidade, então cada pessoa tem que fazer uma entrega de uma parte daquele projeto para que o projeto realmente, né, tenha frutos, alcance os seus objetivos. Tem que ser pessoas que possuem disciplina. Então, quando a gente trabalha essa competência do trabalho com pessoas, ela envolve muito mais do que somente, né, juntar um grupo e resolver alguma coisa, né, e resolver um problema. Não, exige muito mais outras competências, né, que precisam estar caminhando juntas para poder realmente o trabalho com pessoas ser efetivo de fato. A questão de autogestão das emoções, por quê? Porque hoje a gente precisa de ter a capacidade de gerenciar as nossas emoções, né? Quantas vezes nós estamos lá no nosso ambiente de trabalho, alguém passa, fala alguma coisa pra gente, e lá dentro a gente fica nervoso, a gente quer criar começa a criar um clima desarmonioso. Então, como que isso vai interferir no processo de produção da empresa? Afeta totalmente, que uma vez que eu não consigo, né, dominar as minhas emoções, como então que eu vou fazer para trabalhar em equipe? Como que eu vou fazer para poder entregar alguma solução? Como eu vou fazer para poder resolver um problema que está dentro da minha responsabilidade, né? Quando conseguimos, então, principalmente dominar, né, os nossos gatilhos, as nossas emoções, a gente vai conseguir conduzir o nosso comportamento, né, a nossa ética trabalhista em favor do profissional. Né? É uma questão muito delicada, porque uma vez que eu consigo compreender os problemas que vêm, consigo assimilar e consigo avaliar, eu tomo decisões mais assertivas. Por isso que a questão das emoções, elas são muito importantes na questão das características essenciais do profissional, que inclusive essas soft skills, né, que a gente está falando aqui, elas são dos profissionais que vão até 2025, sempre eles fazem essas revisões, né? Essa para 2025, 2026, e também a questão do uso, né, e desenvolvimento de tecnologias. Por quê? Porque hoje, praticamente todas as pessoas que estão no mundo do trabalho, elas são obrigadas a trabalhar com 60% aí do trabalho, 70% dependendo da área, né? Às vezes 100% só com parte de tecnologia da informação.
a tendência, né, da inteligência artificial, que a gente sabe, é de dominar o mundo aí, né, mas isso não significa que nós ficaremos sem trabalho, né, mas qual que é a nossa obrigação enquanto tem a inteligência artificial junto com a gente, né, hoje, atualmente, junto com a gente? É a gente aprender a lidar com ela para que nós dominemos, né, a questão da inteligência para que a gente não fique sem emprego, porque existe sim, né, vários processos que nós vamos ver para frente que já foram substituídos, né, por inteligência artificial, até pela assertividade do processo, né, pelo cruzamento dos algoritmos. Então, isso tudo faz com que o sistema seja mais inteligente, tenha decisões mais assertivas do que o ser humano, porque às vezes o ser humano, ele acaba que transfere um pouco das suas vivências para os processos, principalmente quando a gente fala de recrutamento e seleção. Quando a pessoa chega para poder se apresentar para nós, a gente tem alguns vieses inconscientes que nós vamos colocando dentro do processo avaliativo, que vai fazendo com que nós tomemos decisões erradas. E a inteligência artificial, ela já faz cruzamento de informações via algoritmos. E esses algoritmos dão as respostas mais corretas. E para a gente realmente não ser, né, para que a inteligência artificial não tome os nossos trabalhos, vamos dizer assim, nós precisamos evoluir, né, junto para poder trabalhar com eles no manuseio dessa inteligência artificial. Por isso a necessidade do uso e desenvolvimento de tecnologias. Bom, trazendo para essa parte, né, da necessidade de nós nos adaptarmos ao uso das tecnologias, e também com as empresas tendo a consciência de que não adianta ter só robôs, inteligência artificial dentro da empresa, começou-se a ver que vários problemas que são resolvidos, visões de negócio, estratégias, ideias que são maravilhosas sempre partem de quem? Do ser humano, que é a nossa oportunidade, né, de estar sempre estudando, aprendendo coisas novas, né, a parte da aprendizagem ativa. Para quê? Para que cada dia que passe a gente consiga também desenvolver novas formas de trabalhar, novas formas de viver. E a empresa também conseguiu identificar que o capital humano, né, de tudo isso que a gente está falando, hoje é o maior ativo que tem dentro das empresas. Porque por mais que a gente fale da inteligência artificial, quem inventou a inteligência artificial foi o homem. Então, o capital humano mais importante que se tem hoje dentro da empresa, para manusear inclusive essa inteligência artificial, somos nós, né? Somos os seres humanos, nós que estamos por trás dela. E com essa necessidade, né, de valorização do capital humano, porque as pessoas precisam as empresas precisam das pessoas para poder se desenvolver. E com essa necessidade, começou-se então a perceber que nesses processos de recrutamento e seleção, estava muito evidente que existiam muitos candidatos, porém os candidatos sem competência para poder assumir diversas vagas, né? Então começou-se a perceber, poxa, não tem tanta pessoa, né, capacitada para poder assumir tal vaga. Então começou a perceber, nossa, as pessoas estão precisando de quê? De desenvolvimento, a gente precisa de cuidar mais desse colaborador, não, esse aqui não está entregando tanto. Então começou-se a perceber que pessoas competentes nos seus lugares adequados, elas produziam muito, enquanto que outras pessoas, elas não produziam tanto. Então essa percepção começou a ficar muito evidente. E as organizações começaram a fazer o quê? Vamos prestar mais atenção e vamos observar, né, como que está a capacidade do meu colaborador. Como é o comportamento do meu colaborador perante um processo de tomada de decisão, né? Esse colaborador meu está com um empenho alto? Será que ele está com um empenho mais baixo? Qual que é o tempo que esse colaborador está desempenhando as funções dele? Será que esse tempo está demorando muito? Será que ele está muito ocioso? Então começou-se a perceber, né, começou-se a comparar sobre essas questões, né, capacidade, empenho, comportamento, tempo, isso tudo foi trazendo o quê? Um olhar diferenciado. Vamos contratar então pessoas que tenham uma capacidade, uma habilidade mais alta. Vamos contratar pessoas que tenham empenho que
que são aquelas pessoas que entregam, né? Entrega de resultado. A gente dá a tarefa para ela chega com a tarefa pronta. Vamos observar se o comportamento do meu colaborador, se ele está agregando dentro da empresa ou se é um comportamento que está fazendo com que as pessoas façam com que o clima organizacional da empresa seja negativo, né? Essa pessoa, quando eu levo uma tarefa para ela fica lá enrolando para entregar a tarefa ou ela é uma pessoa que prioriza o tempo, que entra e sai no horário adequado, né? Ela é ágil, ela economiza tempo. Então, essa questão começou-se então a ser bastante observada pelo RH, pelos empresários em geral. E começaram-se então, né, a até inclusive fazer a seleção por competências, né, que nós também falaremos um pouquinho. Então a empresa começou a ter um novo posicionamento também. Então a gente tem um perfil de um novo colaborador, né, que veio crescendo aí da era presencial para a era totalmente remota. Depois hoje já tem mais a questão do trabalho híbrido e as habilidades também foram sendo modificadas durante o tempo e a empresa precisou-se também de começar a observar como esse capital humano estava dentro da organização e começou também a se posicionar de forma diferente e começou a pensar de forma mais assertiva, né? Começou a pensar em como seria então um recrutamento e uma seleção que realmente olhasse para essas competências, né? Como que eu vou fazer então agora, né? E começou também a valorizar esses profissionais que têm essas competências, porque muitas empresas, pelo fato de não observarem a vida pessoal, né, olhar para o colaborador de fato na sua integralidade, começaram a perder os seus talentos, né? E a gente sempre vai estar falando aqui do pós-pandemia. Por quê? Porque com a pandemia todo mundo começou a valorizar mais a vida, né? Porque quantas pessoas morreram, né? Então começou-se a valorizar a vida, as questões de qualidade de vida, de família, e esse novo perfil de pessoas, de empresas começou a nascer. Então nós vamos ficar por aqui e até a nossa próxima aula.